Vejam essa questão 24. Um arquiteto está projetando uma piscina em formato octogonal. Em sua planta, ele desenha o octógono de lados AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, HA e AB, construído a partir de dois quadrados congruentes com lados medindo 6 cm. Ele posicionou o vértice de um desses quadrados sobre o centro O do outro, de tal forma que o segmento OD formasse um ângulo de 30 graus com a paralela ao lado BC, passando por O, conforme a figura a seguir. Essa figura aqui então detalha, traz mais detalhes do que ele descreve no enunciado da questão. E para facilitar aqui a visualização de vocês no vídeo, eu fiz esse desenho com a imagem ampliada. A partir daqui a gente vai começar a trabalhar com esses valores e calcular o perímetro desse octógono. Veja, ele fala que os dois quadrados são congruentes, ou seja, eles são iguais, e também diz que os seus lados medem 6 cm. Dessa forma, todos os lados que não foram alterados pelo formato do octógono, eu posso dizer que medem 6 cm, que são esses aqui. Todos os outros tiveram pedaços, tiveram suas medidas alteradas por causa da interseção desses dois quadrados. A partir daqui, outras medidas que a gente já pode citar, já pode perceber logo de cara, é que, veja, do centro O, do centro do quadrado até um dos lados, a gente sabe que metade da distância do lado é percorrida. Então posso dizer que daqui para cá, essa distância aqui que eu tracei com essa linha pontilhada, mede 3 cm. E como essa linha pontilhada ela é perpendicular a esse lado, eu posso dizer que esse centro O está dividindo esse lado de cima aqui pela metade também, logo mede 3 cm. A parte de baixo também mede 3 cm, mas perceba que ela é interrompida pelo formato do octógono, então não posso dizer que esse espaço aqui mede 3 cm também. O que cabe a gente agora é calcular quanto vale esse pedacinho aqui desse quadrado. Veja, eu sei que a tangente de um ângulo é igual ao lado oposto dividido pelo lado adjacente. Se eu quero descobrir a medida desse lado, eu posso chamar de x. Eu posso dizer que a tangente de 30 graus vai ser igual a x sobre 3. A tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3. E ela vai ser igual ao oposto, o ângulo oposto, o lado oposto ao ângulo dividido pelo lado adjacente. Veja, se raiz de 3 está para 3, eu posso dizer, portanto, que x também vale raiz de 3. Se você fizer meios pelos extremos, você vai chegar à mesma resposta. Mas aqui já fica bem perceptível que x é igual a raiz de 3. Agora o que a gente precisa descobrir seria a medida desse lado. É errado eu dizer que ele vale também 3 centímetros, porque ele não me especifica que esse ponto aqui é o ponto médio do lado OE. No caso, esse vértice aqui seria o E. O que é que a gente pode fazer então? Descobrindo a medida desse lado, a gente subtrai esse lado de 6 centímetros e obtém essa parte. Como que a gente pode descobrir a medida desse lado? Por Pitágoras. Veja, esse aqui é um triângulo retângulo. Eu sei que os dois catetos medem 3 e raiz de 3. Fazendo Pitágoras, eu vou chamar esse lado aqui de y. Eu tenho que y ao quadrado vai ser igual a 9, que é 3 ao quadrado, mais raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Y ao quadrado vai ser igual a 12. E y vai ser igual a raiz de 12. Se a gente simplifica, se a gente fatora essa raiz, a gente vai encontrar, você pode fazer isso, a gente vai encontrar que raiz de 12 é igual a 2, raiz de 3. Ok, então a partir de agora, a gente já sabe que esse lado y mede 2 raiz de 3, esse lado que é o que interessa para a gente para o cálculo do perímetro, vai ser igual a 6 menos 2 raiz de 3. Agora ainda falta a gente descobrir mais dois lados que interessam para o cálculo do perímetro, que são esses dois. Mas primeiro, a gente precisa saber, para a gente poder calcular esses dois lados, a gente precisa saber a medida de outros lados, como por exemplo esse aqui. Veja, eu sei que o ângulo de todo quadrado mede 90 graus. Eu posso dizer, portanto, que esse ângulo aqui é um ângulo reto, mede 90 graus. Se eu prolongo essa linha aqui, esse lado, até esse vértice E da piscina, eu vou obter o seguinte, eu obtenho um triângulo retângulo.
Fazendo a partir de agora, eu já sei que esse lado completo mede 6 centímetros, esse ângulo mede 60 graus, esse 30, consequentemente, esse aqui só pode medir 30 graus. Sabendo que esse lado mede 6 centímetros, e eu quero descobrir a medida desse lado para, consequentemente, saber quanto vale esse, eu vou chamar esse lado aqui de W, eu posso dizer que a tangente de 30 vai ser igual ao ângulo oposto, ao lado oposto, desculpa, que é W, dividido pelo lado adjacente, que mede 6 centímetros. Então, eu vou ter novamente que a tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3, vai ser igual ao lado oposto, que é W, sobre o lado adjacente, que mede 6 centímetros. Eu posso simplificar esses dois lados aqui por 3, e eu vou ter 1 sobre 2. Eu tenho, portanto, que W vai ser igual a 2 raiz de 3. Sabendo que esse lado é 2 raiz de 3, esse lado aqui vai ser igual ao todo menos esse. Vai ser igual a 6 menos 2 raiz de 3. A partir de agora, a gente já sabe esse lado. A gente pode também descobrir esse lado menorzinho daqui, esse lado mais curto. Veja, eu sei que esse ângulo aqui, só um momento, eu vou apagar esse 6 menos 2 raiz de 3 somente para a gente ter espaço para fazer o cálculo. Eu sei que esse ângulo também mede 60 graus, porque esse ângulo e esse são ângulos opostos pelo vértice, e logo são ângulos congruentes. Se eu fecho esse triângulo formando um triângulo retângulo, logo, veja, se eu prolongo essa linha aqui, eu vou formar essa reta, eu formo um ângulo de 180 graus. Como aqui está dividindo essa reta ao meio, eu posso dizer que esse ângulo mede 90 graus, aqui consequentemente vai medir 30. Ok. A gente sabe que esse lado aqui vale 6 menos 2 raiz de 3. O que cabe a gente agora é descobrir esse lado. Como que a gente pode fazer isso? Veja, calculando o seno de 30 graus, o seno de um ângulo é igual ao lado oposto, que é o que a gente quer descobrir. Eu vou chamar esse lado de alfa, de A, melhor. Esse lado de A. E esse aqui a gente já sabe. Então, o lado oposto sobre a hipotenusa é igual ao seno de 30. Seno de 30 é quanto? 1 sobre 2 vai ser igual ao lado oposto, que é A, dividido pela hipotenusa. Quanto vale a hipotenusa? 6 menos 2 raiz de 3. Veja, se daqui para aqui o valor dobra, ou seja, 1 é a metade de 2, eu posso dizer que A vai ser a metade de 6 menos 2 raiz de 3. Então, A vai ser igual a 6 menos 2 raiz de 3 sobre 2. Fazendo essa divisão, eu vou dividir tanto um termo quanto o outro por 2. 6 dividido por 2, 3. 2 raiz de 3 dividido por 2, raiz de 3. Então, esse lado aqui, Azinho, esse lado A, vou dizer que A é igual a 3 menos raiz de 3. Agora que a gente já descobriu quanto mede todos os lados, só o que falta é a gente fazer essa soma de todos esses valores. E para fazer essa soma, a gente vai ter que Então, voltando aqui, eu escrevi como seria a soma de todos esses lados. Veja, eu vou precisar cortar a imagem aqui para aparecer essa soma. Primeiramente, eu fiz a soma daqueles lados que a gente descobriu inicialmente, né? A gente tinha 4 lados que mediam 6 centímetros, mais um que estava pela metade, logo media 3 centímetros, mais um que a gente descobriu, que foi esse aqui, esse mais curtinho, que media a raiz de 3. Outros lados, os outros 3 lados que faltam para a gente ter esse octógono, o perímetro desse octógono, 2 deles mediam 6 menos 2 raiz de 3, e o outro media 3 menos raiz de 3, que foi o último que a gente descobriu. Fazendo essa soma, veja, eu fiz a soma para economizar tempo. E se a gente soma aqui, como a gente faz essa soma? Primeiro todos os números que não estão multiplicando raiz de 3, e depois as raízes de 3 a gente faz a soma separada. Então, 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 3 mais 6 mais 6 mais 3 é igual a 42.
A gente tem essa raiz de 3 positiva e a gente tem menos 2 raiz de 3. Então essa soma vai ser igual a 42 mais raiz de 3 menos 5 raiz de 3. Que isso aqui vai ser igual a 42. 1 menos 5 menos 4 raiz de 3. Resposta correta, letra E.